Uma história que tem um homem vestido de marinheiro com 4 bolas, uma fruta que transforma partes do corpo em pedra e uma nova forma de vida. Isso é JoJolion. Como deu pra notar, a parte 8 de Jojo é disparada a mais diferente de todas, com um protagonista que de início não tem nenhuma informação sobre ele mesmo e além de ter uma história incrível e cheia de mistérios, mas que por algum motivo a comunidade nunca demonstrou tanto interesse por essa parte, que na minha opinião é a melhor de todas. Não é à toa que ela fez eu ter todo esse amor por Jojo e eu ainda dei umas facadas no Joshu no meu aniversário. Então eu, Straw, eleito como o maior fã de JoJolion aqui do meu bairro, procurei entender por que JoJolion é tão esquecido na comunidade. Só que antes eu acho importante falar do porquê a parte 8 ela é tão incrível. E eu acho que um dos pontos mais importantes é o protagonista, o Josuke Higashikata desse universo, que a gente ele apelida de Gap. E se você não sabe a origem desse apelido, é o nome que o fandom botou por causa do espacinho que ele tem entre os dentes. O Gap, dentre de todos os JoJos, ele tem a maior peculiaridade, e não é por causa das 4 bolas. É por ele ser o resultado de uma fusão entre duas pessoas, o Yoshikage Kira e o Josefumi. Ele começa a história sem se lembrar de nada do passado e tem o objetivo de descobrir quem que ele é. Isso é o que eu acho que torna ele um protagonista tão incrível, já que durante a história ele vai percebendo que não é nenhum dos dois, mas sim uma nova vida, uma pessoa única. E isso que faz ele ter um dos melhores desenvolvimentos de personagem. Outro ponto também que faz a parte 8 ser tão foda é o plot envolvendo as frutas Rokakakas. E também uma nova forma de seres vivos, que são os organismos de pedra, que vão desde animais, insetos e até humanos, que o Araki se preocupou em colocar toda a fisiologia deles na história, e que são os principais antagonistas da parte 8. Uma analogia que eu gosto de fazer com JoJolion é que enquanto Silver Run foi uma corrida de cavalos, JoJolion foi uma corrida pelas Rokakakas. Não de forma literal, mas porque em certo ponto da história começa uma contagem regressiva para o crescimento do ramo de uma nova versão da fruta. E que a partir daí, tudo vira praticamente uma história de terror, com um clima super sombrio, a perseguição de um stand que parece ser invencível, morte pra tudo que é lado, e momentos que parece que vai ser o fim de tudo. E é isso que faz eu amar JoJolion. Agora, falando sobre o porquê JoJolion não é reconhecido, eu acho que um dos principais motivos é pela estética. E não, eu não tô falando que a arte é ruim, até porque na minha opinião, a arte de JoJolion é a melhor do Araki. Só que comparando com as capas de Steel Run e de Stone Ocean, as capas de JoJolion parecem ser um pouco mais simples do que era antes. E isso tem dois principais motivos, que são as roupas, que antes elas eram bem mais extravagantes, só que agora elas têm um visual um pouco mais simples. Só que isso não quer dizer que elas não sejam bonitas, tá? Elas combinam muito bem com os personagens. Só que isso acaba que foi uma mudança bem repentina no visual. E o outro ponto é sobre o Gap. Comparando ele com outros protagonistas, o visual dele também é mais simples. E isso pode ser até algo proposital, já que tem outros animes, como por exemplo Mob, que o protagonista tem realmente uma aparência mais comum. Só que isso é um charme dele, além dele ser um personagem muito fofinho. E o Gap de todos os outros JoJos, ele se diferencia muito nos pequenos detalhes, como na língua e nos olhos, que são separados com cores diferentes, e principalmente nos dentinhos dele, que são separados. Só que para geralmente quem acabou de ler Silver Run e vai para JoJolion, isso sai muito da zona de conforto da pessoa, e pode acabar tirando muito interesse dela pela parte 8. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Essa parte vai muito da opinião de cada um. Como a gente sabe, os stands vão ficando cada vez mais específicos e complexos a cada parte. Já que na parte 3 era tipo controlar o fogo, parar o tempo, e agora tem uma casinha de Lego que diminui a pressão atmosférica no raio de 100 metros. Realmente complicou um pouquinho. Eu particularmente adoro stands mais difíceis de entender e isso mostra como o Araki evoluiu na criatividade dele. Só que nem todo mundo curte isso, e também tem alguns stands que são tão específicos que chegam a ser inútil. O maior exemplo disso é o Fan Fan Fan, o stand que eu mais odeio. Esse negócio controla o corpo do inimigo, mas para isso você tem que estar acima da pessoa, como andar acima,
E o inimigo tem que se machucar nos pés e nas mãos para poder controlar essas partes. E isso só funcionou em Jojo porque tem bizarro no nome. Se eu recebesse um stand e fosse isso daí, eu preferia me desviver e nascer de novo. Agora, por último, eu queria falar sobre o mau aproveitamento dos personagens, que é uma coisa que pode fazer a galera dropar a história. Mesmo que eu ame JoJo, o Araki pecou demais nisso daí. Tem personagens como a Hato, por exemplo, que só teve um arco que apareceu o stand dela uma única vez e nunca mais. Então, basicamente, ela perdia toda a relevância durante a história. Uma que também me deixou bem triste foi a Kei Nijimura. A gente descobre que ela, na verdade, era irmã do Kira. Na minha opinião, tinha um puta potencial pra ser uma JoBro. Eu acho o stand dela muito foda, mas foi desperdiçada completamente. Porque depois do arco dela, ela só aparece de novo com relevância lá no final e ainda aparece só pra morrer e dar uma ajuda. Esse é um ponto que eu acho que o Araki realmente errou. Outra coisa também é sobre o vilão principal, o Toru. Sinceramente, sim, eu gosto do Toru. Eu acho muito foda quando mostra que ele já tinha conhecido a Yasuo no passado e ela já não lembrava mais dele nessa época. Isso mostra que ele é alguém que sempre fazia muito as coisas por debaixo dos panos. Também é muito foda a motivação dele de usar as Rokakas para inovar na medicina. Só que o Araki deu muito mais destaque pro stand dele do que pro usuário. E a habilidade é tão foda, ainda mais pelo stand ser automático, que tirou um destaque do Toru. Caso eu não conheça a habilidade, eu tenho até um vídeo explicando ela. Mas eu queria muito que o Toru tivesse aparecido mais cedo, porque com o stand daqueles, ele provavelmente ia virar um dos vilões mais amados. Só que infelizmente não deu pra comunidade criar uma ligação tão forte com ele, já que muita gente pensava que o vilão iria ser o Jobin Higashikata, já que ele tinha um stand bem foda e desde o começo ele tava causando uma pressão pro Gap. Bem capaz que mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre ele, já que eu gosto bastante desse personagem. Agora resumindo, por JoJo ter saído muito da zona de conforto dos fãs, isso fez a parte acabar ficando meio esquecida. Mas ultimamente eu notei que com os capítulos de JoJo Lands lançando, as pessoas começaram a ler mais a parte 8. Ou seja, daqui a um tempo JoJo finalmente vai ter mais do que 5 fãs no mundo todo. Se tiver algum outro ponto que você acha que eu esqueci de mencionar, é só comentar. Mas agora o vídeo vai acabando. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se quiser, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Agora, até o próximo vídeo. Cuidado com a pica, mano. Fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichosa eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter pica, seu filho da bundinha. No bafando e carniça. Baby leite da camisinha. Sem espaço pra bento entrar. E a coisinha fica mais séria ainda. Pra depois de máfia, ninguém